Proibidos de ouvir a verdade. A circular da Congregação Cristã no Brasil, que manda calar os ouvidos e a hipocrisia de líderes religiosos hereges. Quando um sistema religioso precisa proibir seus membros de ouvir a palavra explicada fora do seu controle, isso já é uma confissão pública de medo. A circular que ordena que os membros não ouçam vídeos, áudios ou pregações bíblicas externas não é zelo espiritual, é pânico doutrinário. Não é cuidado pastoral, é controle espiritual. Não é proteção do rebanho, é aprisionamento das consciências. A pergunta que governa este sermão é simples, bíblica e devastadora para qualquer sistema falso. Por que líderes que dizem ter a verdade precisam impedir o povo de ouvir a verdade? Se a doutrina fosse de Deus, ela suportaria exame. Se fosse bíblica, resistiria à luz. Mas sistemas religiosos hereges amam as trevas, porque suas obras são más. João 3,19. Historicamente, sempre que líderes religiosos se afastaram da Escritura, eles precisaram calar o povo. A igreja medieval proibiu o acesso à Bíblia, seitas sempre controlaram livros, vozes e contatos. Falsos profetas sempre disseram: não ouçam os outros, somente a nós. Nada disso é novo. O que muda é o formato. Antes eram fogueiras, hoje são circulares. A circular não nasce do Espírito Santo, ela nasce do medo da exposição. Como está escrito: porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. João 3,20. Quem foge da luz já se autodenunciou. O mandamento bíblico: provar todas as coisas, como está escrito, 1 Tessalonicenses 5,21, examinai tudo, retende o bem. Paulo não disse: examinai apenas o que os líderes autorizarem. Ele também não disse: examinai somente dentro da congregação. E também não disse: examinai desde que não confronte nossa tradição. O mandamento é claro. Ele disse: examinai tudo. Uma circular que proíbe exame é anti-Paulo, anti-Bíblia e anticristo. Quem proíbe o exame bíblico está dizendo na prática: não queremos ser comparados com as Escrituras. Os bereanos, o terror dos líderes hereges. Ora, estes de Bereia eram mais nobres, porque receberam a palavra com toda a avidez, examinando diariamente as Escrituras para ver se estas coisas eram assim. Atos 17:11. Observe algo explosivo. Paulo pregava e o povo conferia. O apóstolo falava e o povo examinava. E Paulo elogia isso. Se Paulo estivesse hoje sob esse sistema, receberia uma circular dizendo: não ouçam Paulo, não confiram Paulo, não comparem Paulo. Por quê? Porque líderes hereges odeiam bereanos. Eles preferem seguidores passivos, não discípulos bíblicos. A hipocrisia dos líderes que proíbem ouvir. Aqui está a hipocrisia nua e crua. Eles dizem: não ouçam vídeos e áudios bíblicos, mas exigem que os membros ouçam apenas a voz deles. Isso não é zelo, é idolatria clerical. Isso não é autoridade bíblica, é usurpação espiritual. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus. Mateus 23:13. Fechar o reino não é apenas impedir a entrada, é impedir o acesso à verdade que liberta. Cristo nunca proibiu ouvir, ele proibiu seguir cegamente. Jesus nunca disse: não ouçam outros. Ele disse: cuidado com os falsos profetas. Mateus 7,15. E como se identifica um falso profeta? Comparando com a palavra: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. João 10:27. Cristo não disse: as minhas ovelhas ouvem uma circular. As minhas ovelhas obedecem sem pensar. As minhas ovelhas
não podem examinar. A voz de Cristo está nas Escrituras, não em decretos humanos. O Espírito Santo não tem medo da Bíblia aberta. Está escrito: quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. João 16:13. O Espírito Santo não teme perguntas, não teme comparação e não teme exposição. Quem teme é o espírito do erro. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. 1 João 4:1. Como provar se é proibido ouvir? Como discernir se é proibido comparar? A circular cria crentes desarmados, dependentes e cegos pelo falso sistema religioso da CCB. A estratégia de Satanás: isolar para dominar. Satanás sempre age assim. Isole a vítima, controle a informação, substitua a palavra por autoridade humana. Foi assim no Éden, como está escrito. Deus realmente disse? Gênesis 3:1. Hoje o discurso é outro. Deus disse, mas só nós podemos explicar. O resultado é o mesmo: queda, engano e morte espiritual. O evangelho que rompe circulares. O verdadeiro evangelho não precisa de cercas, não precisa de proibições, não precisa de medo. Está escrito: e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32. A verdade liberta, não aprisiona. Cristo chama para fora, não tranca dentro de uma instituição religiosa. Um chamado, arrependimento e a liberdade. Se você precisa de autorização para ouvir a Bíblia explicada, você não está numa igreja, está num cativeiro religioso. Se líderes precisam te impedir de ouvir, é porque eles sabem que não resistem à Escritura. Hoje Cristo chama: sai dela, povo meu. Apocalipse 18:4. Não saia por rebeldia, saia por fidelidade às Escrituras. Saia porque ama a verdade mais do que líderes. Saia porque ama Cristo mais do que tradições. Nenhuma circular tem autoridade sobre a palavra de Deus. Nenhum líder religioso está acima da Escritura. Nenhum sistema que proíbe a verdade vem de Cristo. Que Deus abra os olhos, quebre as correntes e conduza muitos da prisão religiosa para a gloriosa liberdade do Evangelho de Jesus Cristo. Somente a Escritura, somente Cristo, somente glórias a Deus. Amém.